Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é bastante especial. Está chegando o momento em que estudantes em reta final dos cursos de graduação em administração e tecnólogos em gestão do país irão realizar o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Em 27 de novembro, à 13h, os estudantes iniciarão uma avaliação com 35 questões tipo teste, 5 dissertativas, cujos resultados impactarão na vida dos próprios estudantes, dos professores, nas políticas públicas e nas instituições de ensino superior. Para a gente entender um pouco mais sobre a importância do ENAD para os alunos e instituições de ensino e também trazer algumas dicas para os coordenadores, dirigentes educacionais e, claro, para os alunos nessa reta final de preparo para o ENAD, eu tenho o prazer de convidar o administrador e professor Taiguara Landgraf, ele que é vice-reitor da FECAP e integrante do Conselho Consultivo da ANGRAD, Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem, Maria Rita. E você, como é que está? Bem? Muito bem, muito obrigada, mais uma vez aqui conosco. E também eu tenho a honra de convidar a administradora e diretora do Centro de Excelência em Inovação e Políticas Educacionais da Faculdade Getúlio Vargas, Cláudia Costin. Tudo bem, professora? Como vai? Tudo bom, Maria, é um prazer falar com você, falar com o professor Taiguara e com todos aqueles que vão nos assistir. Bom, para a gente iniciar, esse bate-papo, como eu falei, é uma conversa bastante especial, fundamental para esse momento. Gostaria de saber inicialmente do professor Taiguara como os resultados do ENAD podem ser usados na gestão dos cursos superiores. A realização da prova, ela tem por finalidade a geração de resultados e propormos projetos e programas de melhoria para os nossos estudantes, para os nossos cursos, para que nós tenhamos mais qualidade na formação dos nossos profissionais, enfim, que sejam pessoas com mais resultados para a nossa sociedade. Aí no CRA, falo aí porque eu estou em casa e a Maria Rita está na sede do Conselho Regional de Administração, eu já tive a oportunidade de ministrar algumas palestras, oficinas sobre o tema, e eu sempre fui muito surpreendido pelo baixo uso de parte de coordenadores de curso de informações da prova, seja da prova em si, as questões específicas, de conhecimento específico, como de formação geral, assim como o questionário do estudante. E, enfim, informação é ouro. Nós temos informações públicas nos relatórios das instituições, nos relatórios dos cursos, que podem ser usados por nós, coordenadores de cursos, gestores, enfim, professores, para programar melhorias para os nossos estudantes e comparar a nossa performance. Então, eu entendo que nós temos informações disponíveis e que devemos usar com muito mais frequência para podermos planejar melhores projetos pedagógicos e planejar melhorias para os nossos estudantes. Agora, professora Cláudia, eu gostaria de saber como as políticas públicas podem usufruir do resultado do ENAD para o seu aprimoramento. Quais são os indicadores que podem ser retirados dessa avaliação? É importante entender, o SINAIS, que é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, ele foi criado em 2004, e o ENAD é um dos integrantes disso. E instituições de ensino superior, tanto privadas como públicas, são compulsoriamente sujeitas aos SINAIS, portanto, também ao ENAD. E elas servem para muita coisa. Eu vou dar um exemplo primeiro das universidades públicas, Bons resultados no ENAD, por exemplo, tendem a aumentar significativamente os recursos repassados pelo MEC. Então, um aluno que responde ao ENAD, ele está contribuindo para que venham mais recursos para a sua universidade, mais melhores, por exemplo, moradias estudantis, restaurantes universitários. Para as universidades ou instituições de ensino superior privadas, é uma exigência para o ProUni, para o FIES e até para linhas de crédito que podem beneficiar
a sua universidade. Então, ela tem uma finalidade prática e tem uma finalidade, como você perguntou, Maria, ligada às políticas públicas e ao aprimoramento das próprias instituições. Porque se aquela instituição não foi bem avaliada, ou os alunos daquela instituição não foram bem avaliadas, a entidade pode buscar melhores professores, pensar em como equipar melhor sua biblioteca ou os equipamentos a serem usados. Então, ajuda a que a gente perceba como está evoluindo o ensino superior brasileiro numa maneira importante. Evidentemente, isso precisa ser completado com o acompanhamento de egresso, aqueles que terminam o curso, se eles conseguiram empregabilidade, se eles conseguiram avançar nas suas profissões. Mas o ENAD é muito importante que os alunos levem a sério essa prova. Excelente, professora. Agora, professor Taiguara, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, como é que está o engajamento dos alunos para fazer a prova do ENAD? Já existem resultados que avaliam essa participação? A questão do engajamento, ela sempre foi bastante polêmica, sempre foi ponto de discussão entre professores, coordenadores, mesmo com agentes públicos. Muitos até argumentam que deveríamos incluir no boletim do estudante a nota dele no ENAD, enfim, como forma a garantir uma participação mais forte. Porém, eu gosto de salientar que os estudantes que, porventura, não tenham interesse em fazer a prova com engajamento adequado, como bem colocou a Cláudia, com vontade de vestir a camisa da escola, etc., em havendo estudantes assim, em havendo um volume grande de estudantes assim, nós já temos o resultado. Nós já temos um sinal acerca do comportamento dos estudantes e de satisfação para com a escola, enfim. Então, isso, por si, já é uma informação para ser utilizada para a melhoria contínua. Como a Cláudia bem colocou, os sinais, ele é bastante completo, né? Ele tem N dimensões das instituições que são avaliadas, tem a comissão própria de avaliação como cerne aí do processo de melhoria contínua das escolas com base na autoavaliação, e não tendo estudantes engajados para fazer uma prova do ENAD, eu acredito que seja pauta para a instituição discutir e refletir sobre como fazer com que os estudantes tenham maior defesa aí dos resultados da própria instituição e também da própria formação. Agora, professora Cláudia, eu gostaria de saber o seguinte, se existe um ranking mundial sobre a qualidade do ensino superior nos países, né? Como é que a gente conseguiria avaliar os países a partir desse critério? E se sim, qual a posição do Brasil nesse ranking e como o resultado do ENAD pode contribuir no aprimoramento do ensino superior para que o nosso país sempre fique nas melhores posições? Existe um ranking não de países, dada a autonomia das universidades, optou-se por fazer rankings, sobretudo, de instituições de ensino superior. O Brasil tem a USP, no último ranking divulgado, que foi o Times Higher Education, a USP aparece entre os 50 primeiros, e a Unicamp aparece entre o 100º e o 200º. Nós temos algumas outras, na América Latina, eu quero dizer, né? A USP se posiciona bem na América Latina entre as universidades. No mundo, nós temos vários competidores. Então, é muito difícil saber a posição do país como um todo. Alguns rankings de competitividade colocam alguma coisa nessa direção, mas é sobretudo de instituições. E há um certo privilégio nisso, e daí porque se deve tomar um certo cuidado, que é bom para o país que haja diversificação de tipos de instituições de nível superior. Por exemplo, existem as universidades de pesquisa, como a USP, a Unicamp, que eu citei, e várias outras. No Brasil, elas são, sobretudo, universidades públicas. Mas existe um outro tipo de instituição de ensino superior que é para atender uma demanda fundamental
dos adultos que trabalham, por exemplo, e que querem prosseguir com seus estudos, e muitas delas têm bastante qualidade, embora não façam, não tenham solidez na pesquisa, mas não é a vocação dessas instituições. Então, eu tomaria um certo cuidado ao olhar para os rankings. Eles privilegiam a relação entre pesquisa e ensino, e muitas universidades de pesquisa não dão a mesma atenção ao processo de ensino que dão à pesquisa realizada por elas. Entendido, professora. Bom, agora eu gostaria de saber, professor Taiguara, como interpretar adequadamente os resultados do ENAD, né, para a gente conseguir essa contribuição no aprimoramento do ensino superior aqui no Brasil. Tem uma questão também inerente aí ao sistema de avaliação como um todo, que é a relativização de resultados. Né? Vários indicadores, quando abrimos as planilhas de IDD, CPC e GC, né, os indicadores base aí do nosso sistema de avaliação da educação superior, nós temos a ponderação de faixas, né, de 1 a 5. E, por vezes, nós podemos observar na mídia, podemos observar em alguns relatos, um erro técnico, né, que eu gosto de frisar aqui. Por vezes, nossa, precisamos de mais instituições com nota 5. Né? Isso não é tecnicamente possível, tá? A não ser que haja uma anomalia, ou enfim, uma situação de distribuição estatística diferente. A ideia é, tendo a gaussiana, a curva de distribuição dos resultados, né, as instituições com resultado excelente ou bem acima com o conceito 5, um resultado acima da média, conceito 4, o resultado próximo à média, conceito 3, abaixo da média, conceito 2, e muito abaixo da média, conceito 1. Então, se aplicássemos a metodologia do ENAD no Brasil, nos Estados Unidos, na Suíça, em qualquer outro país, é muito provável, né, que nós tivéssemos aí uma distribuição parecida em termos de percentual de faixas, assim, de participação nas faixas. Óbvio que isso pode ter variação em função da dificuldade da prova, em função, enfim, de características da amostra, mas, no geral, seria algo bastante parecido. E também outro ponto importante é que a comparação entre resultados das provas de anos, entre anos, né, diferentes, ela não é possível por nós não usarmos teoria de resposta ao item na elaboração de questões do ENAD. Né? Então, por vezes, nós temos em 2012 um volume de questões com maior número de dificuldades. Então, podemos aí ter uma questão de percentual de acertos mais baixo, depois, em 2015, o percentual de acertos mais alto. Isso não significa melhora no processo, mas sim provavelmente uma variação de dificuldade. Então, a gente precisaria ter uma melhor formação da prova, isso é algo normal, algo evolutivo aí do sistema, para que a gente pudesse ter uma comparabilidade maior entre os períodos, entre os anos. E o senhor acha que há alguma conscientização sobre o impacto dos resultados do ENAD na sociedade? Os resultados do ENAD, eles aí, em tratando de mercado de trabalho, de comunicação das instituições para com a sociedade, eles são, sim, relevantes. Alguns questionam, mesmo porque existe uma complexidade em termos de interpretação, né? Na época em que nós tínhamos o provão, era mais simples, saía na mídia um curso A, B, C, D, enfim, e a prova era anual, né? Então havia uma comunicação mais simples, hoje é uma milha de indicadores, mas independente desse juízo de valor de maior ou menor importância, é uma emissão de comunicação para a sociedade acerca da qualidade dos estudantes daquele curso e, sim, ajuda a construir reputação junto a vários outros aspectos. A Cláudia pontuou muito bem a questão da vocação de cada uma das instituições, a questão de ter instituições que são mais vocacionadas para pesquisa, outras para ensino, tem a questão da extensão, etc. Porém, o ENAD, ele comunica proficiência com relação a competências e conteúdos básicos da área de formação. Então, entendo que, sim, estar posicionado acima de outros cursos no ENAD, e isso ser comunicado à sociedade, ajuda a construir reputação para a escola, para os professores e para os estudantes. Entendido, professor. Agora, professora Cláudia, é possível traçar um paralelo entre os indicadores dos ensinos fundamental e médio
e os indicadores oriundos do ENAD? Eu acho que todos devem saber, existe uma prova aplicada no Brasil a cada 2 anos para o 5º ano do ensino fundamental, 9º ano do ensino fundamental e para a 3ª série do ensino médio, que integra o SAEB e é complementada de forma amostral com o 2º ano, ou seja, quando deve se concluir o processo de alfabetização do ensino fundamental. Os dados de 5º ano, 9º ano e 3ª série de ensino médio compõem um índice que é chamado de IDEB, que mostra a qualidade da educação básica, trazendo dados tanto de permanência e conclusão da etapa, né, para evitar que só os que estão indo bem façam a prova, e a nota padronizada numa prova de leitura e compreensão de texto e de raciocínio matemático. Mais recentemente foi incorporado às provas também de maneira amostral ciências. Por que eu estou contando tudo isso? Porque ele também é uma prova de desempenho de aluno. Ele é aplicada obrigatoriamente para as escolas públicas e por adesão pelas escolas particulares, mas eles não têm essa vocação de credenciamento e regulação que o ENAD tem, porque o ENAD manda um sinal para os sistemas de avaliação, para os sinais, de que aquela universidade, por exemplo, não está indo bem. E essa nota baixa, né, o professor Taiguara falou de 1 a 5, se na análise da prova e mais as análises adicionais feitas por peritos revelarem que essa é uma universidade 2, as chances de se poder descredenciar essa universidade são grandes. No caso do IDEB, ela é basicamente para ensino público e eles podem, alguns estados e municípios adotam essa prática, levar ao afastamento de um diretor que não está se empenhando, ou perceber que a falta de professores naquela escola, e é isso que levou a nota ruim, então vamos mudar, que está se reprovando em massa os alunos e, com isso, aumentando a evasão escolar. Tem uma série de informações que eles trazem, mas as duas têm uma coisa em comum que eu acho fundamental para o Brasil em tempos de negacionismo científico, que é permitir que nós tenhamos uma abordagem baseada em evidências, que a gente possa agir em relação às universidades e ao credenciamento de universidades, e em relação às políticas educacionais que estados, municípios e a União adotam, baseado nas informações, em dados, e não em clientelismo, ou, no caso dos credenciamentos, em aprovar faculdades de amigos, mas que não têm qualidade, os jovens não aprendem, os jovens estudantes e os jovens há mais tempo também. Quer dizer, ela permite que a gente atue com base em dados, e eu acho isso muito positivo. E a senhora acredita que o resultado individual do ENAD poderia ser usado pelo próprio estudante na hora do mercado de trabalho, por exemplo? Seria uma espécie de diferencial competitivo para esse estudante? Desde que ele tenha acesso direitinho à sua nota, quer dizer, existem alguns problemas com a lei de proteção de dados, tem uma série de outras questões a se levar em conta, mas se a gente criasse um sistema em que o aluno possa fornecer sua nota como também algo que o credencia, ou que mostra que ele tem um preparo melhor, por que não? Mas, em todo caso, hoje os alunos podem usar no mercado de trabalho a nota da sua instituição de ensino superior, e isso faz sentido. Como o professor Taiguara falou, as entidades com dados concretos podem construir uma reputação melhor e não ficar baseado só em questões impressionistas, o prédio daquela universidade é muito bonito, ou
tem gente de famílias muito ricas que estudam lá, e não, que nota tirou essa instituição no último ENAD? É uma ideia. Muito bacana, professora. E o senhor, professor Taiguara, tem alguma crítica sobre o ENAD, por exemplo? O que acha que poderia melhorar nessa avaliação? Que papel duro, né? Mas, enfim, eu entendo sim que a prova ela carece de evoluções, é natural, como todo processo avaliativo. Nós, enquanto administradores, sabemos muito bem disso. É uma melhoria eterna, né? Uma busca eterna por melhor medição, por uma melhor avaliação. Eu entendo que, a despeito dos custos que o país tem para a aplicação da prova, é absolutamente necessário que exista, tá? Isso é natural no mundo todo, é natural que haja a medição, e como a professora Cláudia falou, né, precisamos ter a questão de levantarmos evidências para a tomada de decisão, a aplicação da ciência nos nossos processos de melhoria, tá? Seja na esfera individual, do curso institucional ou nacional, pública, né? Eu entendo que, como já mencionei anteriormente, algumas questões técnicas poderiam ser alteradas para que a gente possa comparar resultados ao longo do tempo, né, na prova do ENAD. Isso seria bastante importante. Entendo também que, e é uma reflexão que eu tenho desde a época de estudante, tá? Poderia haver uma conjunção de esforços de diferentes entidades para produzir e aplicar essa avaliação, que não fosse algo só de responsabilidade do Ministério da Educação, sabe, por meio do INEP, de suas comissões. Por que não, né? Nós temos aí conjugada toda a míriade de associações, conselhos de classe, conselhos profissionais, o próprio Ministério da Educação, e eventualmente realizar essas provas de forma conjunta, que sejam tanto a questão de avaliação para os sinais, de emissão de resultados para o sistema de avaliação do ensino superior, como também para situações de registro de profissional, participação em conselhos de classe. Então, fica aqui só uma reflexão sobre uma possibilidade de encaminhamento futuro para esse exame, de uma forma que seja mais produtivo e mais barato para todo mundo. Infelizmente, estamos chegando no finalzinho aqui desse bate-papo. Eu vou fazer 2 perguntas direcionadas a cada um de vocês. Eu gostaria de começar com a professora Cláudia, sabendo qual a importância de termos indicadores avaliando todas as etapas do ensino. Houve uma tendência há alguns anos de achar que a avaliação não faz sentido, de que há um excesso de avaliações e que estão massacrando os estudantes com avaliações. Isso pode ter acontecido em alguns países, mas para nós no Brasil, avaliar com seriedade é uma coisa nova. Nós estamos avaliando com alguma seriedade algumas etapas da educação. O INEP, ao longo dos anos, foi construindo uma reputação muito positiva em avaliação. Eu fui diretora global de educação do Banco Mundial e vi o respeito que eles tinham. Isso era de 2014 até 2016, eu participei lá, fui diretora, e vi o quanto que eles respeitavam o INEP. O INEP foi um pouco desmontado, não totalmente, há profissionais muito profissionalizados lá. É importante que a gente mantenha uma instituição com o INEP, sem deixar de lado a ideia tão boa que o professor Taiguara trouxe, de se pensar em formas adicionais. A OAB, por exemplo, tem um papel importante na avaliação, inclusive para obter a certificação profissional. Talvez essa seja uma ideia. Mas há uma questão outra que eu gostaria de agregar aqui, que é lembrar que nós vivemos o que se convencionou chamar de Revolução 4.0, ou futuro do trabalho, em que essa fragmentação dos saberes que nós temos vai fazer um pouco menos de sentido. Nós vamos ter que cada vez mais preparar os profissionais a saberem trabalhar em times multidisciplinares, resolver colaborativamente problemas com criatividades e algumas questões que transcendem a sua área de formação. Então, eu
se fosse pensar em formas de aperfeiçoamento da nossa avaliação, eu diria, vamos também avaliar se esses jovens estão sabendo resolver colaborativamente problemas com criatividade, estão sabendo fazer análises mais aprofundadas, estão sabendo pensar sistemicamente, que são competências fundamentais para o século XXI. E isso, independentemente da profissão para a qual eles estão se formando, porque nós vamos ter que, em ondas sucessivas de extinção de postos de trabalho e substituição por, entre aspas, robôs ou inteligência artificial, nos reinventar profissionalmente. E, para isso, esses raciocínios ou essas habilidades a que eu me referi há pouco serão fundamentais em todas as profissões. Aproveitando as palavras da professora Cláudia, eu gostaria de saber agora do professor Taiguara quais são as dicas, né, que ele deixa para você, coordenador, para você, dirigente, para você, estudante, que está nessa reta final, né, a postos para enfrentar mais uma avaliação do ENAD. Tem uma vivência razoavelmente longa, né? Eu sou jovem já há algum tempo e participei de N situações de preparação, de, enfim, motivação, orientação de estudantes e mesmo professores para a questão do ENAD, anteriormente no Provão, né? E aí eu tenho aqui algumas orientações, que na verdade elas são medidas de reta final, porém muito do resultado já foi dado, né? A gente vai ter agora a prova ao final de novembro, como de costume, será um domingo de muito sol, um domingo lindo, e os estudantes estarão aí disponibilizando do tempo deles para esse processo avaliativo tão significativo para todos nós, né? Então, o que eu entendo ser válido para fazer agora nessa reta final é, primeiro, uma comunicação franca e direta da liderança principal do curso, que é o coordenador, para com estudantes e professores acerca da importância da prova, a importância dos resultados para os estudantes e para a instituição, com absoluta franqueza. Eu entendo que seja um momento interessante até para desenvolver uma melhor relação, tá, entre coordenação, professores e estudantes. Eu também recomendo, com frequência, a aplicação de provas de diagnóstico para poder identificar alguma lacuna. Estamos em cima da hora, mas ainda há tempo, tá, de eventualmente ter uma outra lacuna corrigida, alguma orientação técnica específica. Então, por exemplo, se for feita uma aplicação de uma prova de questões do próprio ENAD, ou dos ENADs anteriores, você vai poder identificar e comparar com os relatórios de curso, sejam os da própria instituição como de outras instituições, a taxa de acertos em determinadas questões e até comunicar aos estudantes, como reforço positivo, como atenção para que eles venham estudar, eventualmente até programar aulas adicionais, tá? Tem a questão, sim, da conscientização dos estudantes quanto ao preparo no dia da prova, mas isso não é só para o ENAD, isso vale para qualquer prova que o estudante venha fazer na vida, concursos públicos, programas de trainee, as provas iniciais, né? Que é a questão de dormir bem na noite anterior, se alimentar adequadamente, alimentação leve, conhecer o local da prova, chegar antes. Então, são detalhes tão pequenos de nós dois que são coisas muito grandes para esquecer, né? Então, evitar esse tipo de problema, né? Também uma orientação para os estudantes para a realização da prova em todo o tempo disponível. Isso costuma ser uma variável que é associada a resultado alto. É óbvio que se o estudante não tiver o conteúdo ou preparo, nada vai adiantar ele ficar o tempo todo lá fazendo a prova, mas ele tendo engajamento para realizar a prova com calma ao longo das 4 horas, né? E, por fim, havendo aí os resultados, sem dúvida tem uma fase final, que eu entendo ser fundamental para a geração da confiança ao longo do tempo do relacionamento, tá? Que é entender o resultado, ter uma comunicação com todos, agradecendo a participação, agradecendo o empenho e também, francamente, fazendo uma análise. Se for positivo, conforme a avaliação da escola, que sejam feitas celebrações, se for negativo, que sejam feitos planos para uma melhoria futura. Então, essas aí são orientações gerais nessa reta final. Bom, infelizmente estamos chegando ao final desse bate-papo importantíssimo. Como eu disse desde o início aqui da nossa conversa, eu quero muitíssimo
agradecer a vocês por trazer esse assunto aqui para a gente. Muito obrigada, professora Cláudia, muito obrigada, professor Taiguara. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com o professor Taiguara e com você, Maria. Foi muito, aprendi muito hoje. Todos nós, todos nós. Muito obrigado, foi uma grande honra e vamos seguir conversando, Cláudia e Maria. Esse assunto é bem importante. Com certeza, o nosso canal estará sempre aberto a vocês. Só chegar que a gente traz aqui mais assuntos sobre o ENAD, sobre outras pautas relacionadas à educação. Eu quero agradecer a vocês também que estão aqui nos assistindo e se vocês irão fazer a prova do ENAD no dia 27 de novembro, muito boa sorte! Espero vê-los aqui novamente no canal. Até a próxima. Tchau, tchau!